Zou, 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 zou. Rapaz, como é que tipo, vão ter que... Eu não quero fechar. A Laurinha que tá aproveitando. E o bom é que ela conseguiu na janela, né? É, ela sempre fica na janela. É, na janela. Você gostava de ir na janela ou não? Gostava. O auge e a Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Kanye means what, the opponent one? Kanye means the only one. The only one. Yeah. It's kind of appropriate. I heard that you were really arrogant. Yeah, I heard that too. I'd heard that you were really like out of control. If I don't win, the award show loses credibility. Everybody says, who does he think he is? You did it again. Kanye West is known as an innovative producer who has graduated to A-list status. I feel like he disrespected me, man. He tried to say I wasn't a genius yet. But who are you to call yourself a genius? But we culture. Rap the new rock and roll. We culture. Rap is the new rock and roll. We the rock stars. We the real rock stars, and I'm the biggest of all of them. Caraca. I'm the #1 rock star on the planet. Da hora, né? Passa vários momentos. Nossa história começa em uma cidade promissora, no sudeste dos Estados Unidos, chamada Atlanta. Estamos nos anos 70, e no país a questão racial não era nada mais que caótica. Ainda havia perseguições, linchamentos, violações e muitas outras coisas absurdas. É nesse contexto que a Donda Williams e o Ray West se conhecem. Em meados dos anos 70, ela era professora de inglês. Quanto a ele, era membro da organização dos Panteras Negras e um dos primeiros fotógrafos negros de Atlanta. Eles eram pessoas incrivelmente criativas e amantes da liberdade e defendiam o direito dos negros americanos. Entre idas e vindas, e numa fase que eles não estavam nada bem no seu relacionamento, nasce o Kanye Omar West em 8 de junho de 1977, e durante 3 anos, ele e seus pais viveram em um bairro nada bom de Atlanta, já que a situação financeira Valeu, mano, bom deles descanso, não estava boa mano, também. tamo Mas com o junto. passar do tempo, o pai do Kanye se tornou um dos principais jornalistas da cidade, e a Donda conseguiu um trabalho como mentora na Universidade de Atlanta. Mas ainda assim, o núcleo familiar não durou tanto, principalmente porque a mãe do Kanye conseguiu um trabalho muito melhor e mais lucrativo na Universidade de Chicago. Por causa disso, ela e o pequeno Kanye precisariam se mudar para o outro lado do país, mas ao mesmo tempo, o Ray, ele não podia deixar Atlanta, porque ele estava começando a mudar de vida. Essa crise foi o motivo pelos pais do Kanye se divorciarem, e o Ye se mudou para muito distante da sua cidade natal, com apenas 3 anos. E bom, Chicago era uma metrópole enorme, mas cercada de guetos. Na verdade, Chicago era uma zona de guerra, onde tinha tiroteios de gangue, assaltos, assassinatos por encomenda e perseguições de carro todo dia. Por isso, o segundo nome da cidade é Chirac, um trocadilho carinhoso com Iraque. E foi nesse tal contexto que o personagem da nossa história cresceu e foi se formando enquanto pessoa. E, diferente de muitos jovens que cresceram na mesma realidade, o Ye, mesmo em um ambiente tão hostil, não entrou pro mundo das gangues, já que, na visão dele, ele tinha um propósito. E o principal personagem para ele não seguir esse caminho é a Donda West. A Donda é chave na nossa história. Ela formou o Kanye enquanto personalidade, e eu acho importante falar mais dela. A Donda não é apenas uma mãe, entre inúmeras mães de rappers por aí. Ela literalmente se tornou o fator principal pelo qual o Kanye se tornou tal Kanye West. Literalmente, uma das pessoas mais influentes e polêmicas da história. Em 1987, o Kanye tinha 10 anos de idade, e foi a partir desse momento que começaram as mudanças significativas na vida dele. Quando Ye tinha essa idade, a Donda West recebeu um convite para trabalhar de intercâmbio em uma universidade fora do país. Ela teve essa oportunidade, no entanto, não era para qualquer lugar, mas sim a China. Ela foi convidada para ensinar inglês na Nossa, Universidade que de da Nanjing, hora. e pelos próximos anos, ela teve que viver e trabalhar em um país completamente diferente, com completos estranhos, se mudar para um lugar totalmente desconhecido e levar seu filho com ela. O pai do Kanye, nessa parte da história, já nem fazia mais parte da vida dele. E isso é um risco enorme, mas ela estava buscando uma condição de vida melhor, já que o salário e o respeito que ela ganharia seriam bem melhores. E ela, enquanto mãe solteira, só queria dar uma vida melhor para o pequeno Kanye West. E mesmo com 10 anos, o Kanye já se destacava como uma pessoa que tinha habilidades criativas acima da média. O que faz sentido quando a gente entende o que ele se tornou no futuro. Ele escrevia poesia, fazia músicas em um programa semi-infantil de computador, se apresentava em festas de família, e
em geral, tava bem claro pra todo mundo que ele não iria ter um emprego padrão, mas sim, ele iria ser um artista. E foi pensando em tudo isso que a Donda caiu de cabeça junto com Ye e foi pra Nanjing. Nossa, 1990. A China foi legal, mas, ao mesmo tempo, uma experiência estranha pro Kanye. Primeiro que era um ambiente completamente novo. Segundo que, ali, ninguém falava inglês. E terceiro, eles nunca tinham visto uma pessoa preta. Então a chegada do Kanye na sala de aula despertou interesse entre os alunos chineses, que olhavam constantemente pra ele, apontavam e às vezes até provocavam ele, tentando esfregar sua pele com força, pensando que ele tava sujo. É loucura, eu sei, mas isso é 1980, na China. Felizmente o Kanye aprendeu a falar mandarim, mas o bullying era uma coisa constante na vida dele lá. Ele começou inclusive a ter aula de Tai Chi pra se defender não somente verbalmente, mas também sair na mão se preciso. Literalmente, o Kanye tava vivendo o Karate Kid nessa época. A China definitivamente se tornou um fator importante para o amadurecimento e crescimento do Kanye. Lá ele experimentou a primeira popularidade, percebeu que as pessoas são diferentes e teve um gosto por uma vida que não era normal dele, porque ele deixou sua casa num gueto lá em Chicago e se mudou pra apartamentos bons, onde ele não via tiroteio nas ruas ou sequer crime, e ele e sua mãe viajavam e se divertiam frequentemente. Foi nesse momento que ele percebeu que a vida poderia ser boa também, e é nesse momento que ele teve seu primeiro estalo de eu tenho que melhorar de vida quando eu voltar para os Estados Unidos, e aqui ele já sabia o que queria. Quando ele voltou para os Estados Unidos, a Donda comprou o primeiro sintetizador do Kanye, um computador, e também pagou a primeira sessão de estúdio para ele gravar uma faixa com 13 anos. E mesmo que esse estúdio não fosse lá essas coisas, o fato é que ele se esforçava para alguém da sua idade. E a Donda, ela via isso. E o principal, ela acreditava nele mais do que ninguém. O produtor No ID, que na época estava se tornando uma lenda da produção em Chicago, que conhecia a mãe do Kanye, tanto que ele convidou Ye, quando ele tinha 15 anos, para um estúdio de verdade. E o principal mudou a vida do Kanye West pra sempre, ensinando a ele a arte do sampleamento, que consiste em você juntar trechos de músicas que já existem e transformar em outra, uma coisa que no futuro o Kanye West seria conhecido por revolucionar e popularizar. Mas, voltando pro Kanye West de 15 anos, o No ID ajudou o Kanye a montar seu pequeno estúdio dentro de casa, e a partir daquele momento, o Ye se afundou completamente nesse negócio, sem a menor dúvida se ele iria continuar ou não. Tanto que, dos 15 anos aos 21, ele fazia 3 beats por dia. Mas, ao mesmo tempo, a Donda não esquecia de lembrar o Kanye a todo momento que a educação era tão importante quanto seguir seus sonhos. Além das habilidades de fazer música, ele sabia que ele precisava ter uma mente criativa, de todas as formas possíveis. Então, ele não discutia muito com a mãe e se matriculou na Universidade de Arte de Chicago. O Kanye era tão focado que ele só vivia na faculdade e em casa, produzindo seus beats. Isso pra artistas naquela época. E ele fazia tudo de graça. E foi nesse mesmo tempo que o Kanye, ele monta o Go Getters, seu primeiro grupo musical, lá em 1996. E ele era formado pelo Kanye, pelo DLC, pelo Time D e All Stars. O Go Getters foi fazendo seu nome ali na cena de Chicago, principalmente por causa dos beats diferenciados do Kanye West. Got a lot of jewelry, but you got no bling. Rims on the ride, but you got no gleam. You ain't got enough game to go against my team. E conforme o tempo foi passando, ele foi ganhando reconhecimento e gravou metade de Chicago em seus beats. E aí foi todo mundo entendendo o que o Kanye ia virar. Nessa época, o epicentro do rap era Nova York. De lá veio o Notorious Big e a maior gravadora do momento, a Rockefeller do Jay-Z. Então, com o foco do Kanye e sabendo onde ele queria chegar, ele decidiu se mudar pra lá. A verdade é que ele queria levar seu grupo com ele, mas todo mundo tinha vidas, trabalhos. Então, nunca acabou acontecendo. O Go Getters também nunca acabou de verdade. Como eles sempre diziam ser uma família e entenderam que o Kanye estava indo atrás do seu sonho, ficou tudo bem pra eles. Ele também teve que largar a faculdade. Não tinha como fazer tudo isso sem sacrificar alguma coisa. Então, ele largou os estudos na Universidade de Chicago e a mãe dele não gostou nada da notícia. Mas com o tempo, ela entendeu o que o Kanye estava fazendo. Em Nova York, tudo mudou pro Kanye. Ela que estavam vários dos maiores rappers do momento. O Kanye já nesse tempo era muito diferenciado em relação aos seus beats. Ele realmente masterizou a arte de samplear de um jeito que ninguém nunca
nunca tinha visto antes. Ou seja, isso era algo novo, inclusive para esses rappers de Nova York. Ele já chegou lá trabalhando com rappers como Mos Def, por exemplo, que era um nome muito grande. O Kanye aqui foi escalando sua carreira como produtor de uma maneira muito surpreendente, na verdade. Ele foi conseguindo contatos que se surpreendiam com seus beats. E aí, começou a trabalhar com vários dos maiores artistas do rap. Tudo isso fazendo beats dentro do seu próprio quarto. Lembrando, isso era nos anos 90. Algo assim não era tão comum quanto hoje. E sendo sincero, o Kanye West era tão diferenciado em questão de produção musical que foi essa reação do Jay-Z quando o Kanye colocou seus beats pela primeira vez para ele escutar. Isso fez o Kanye crescer muito financeiramente. Ele era um artista no seu quarto e, de repente, estava fazendo beats que valiam $50 mil e produzindo metade do álbum Blueprint do Jay-Z. Ele ganhou um reconhecimento muito rápido. Parecia que o Kanye estava vivendo o sonho dele, alcançando tudo que ele sempre quis, né? A verdade é que mesmo com essa ascensão financeira, ganhando milhares de dólares pelos seus beats, comprando um apartamento para sua mãe em Nova York, não era isso que o Kanye realmente queria. Esse período de sair de Chicago em 2000 e se tornar um produtor reconhecido durou 2 anos. E acredite, nesses 2 anos, a única coisa que o Kanye pensava era: eu quero ser um rapper e não um produtor. Eu faço beats unicamente pra rimar em cima. E esses 2 anos de trabalho árduo, o Kanye só queria uma coisa: ser assinado por uma gravadora como rapper. E olha, é aqui que tudo começa a ficar bem mais difícil pra ele. I feel like it's a breath of fresh air, cause for all the people that I've been around and all the experiences that I've been through, I've seen a lot more shit than a lot of people have seen by the time they get a chance to actually rap. Now, I don't give a fuck about the industry, man. What you need to understand is, when I do this album, it's gonna be the realest shit you ever heard, because if I fucking brick, I can still eat. I can still make a way for my family. So I go in and do my album, I'm gonna do it the way I fucking wanna do it, you know what I'm saying? And with the backing that I got, I don't think it's a way that I could really, I'm not gonna say it's not a way that I could fail, but hopefully with God's blessings, and I got Chicago on my side, it shouldn't be no way for me to lose. Realmente falando pro Kanye, ele tinha feito o disco do Jay-Z ser um sucesso. Todo mundo na gravadora do Jay-Z curtia e inclusive pedia pelos beats dele. Citaram várias e várias vezes que iriam contratar o Kanye, mas o contrato de verdade nunca chegou. A verdade é que eles queriam o Kanye West somente fazendo beats pra ele, e isso só frustrava o Kanye cada vez mais. O Ye tava indo de gravadora em gravadora lá em Nova York, tentando realmente uma oportunidade como rapper, mas a verdade é que nessa época ninguém acreditava que um produtor poderia rimar. Nesse tempo, ou você era um, ou você era o outro. Só que ele é tão persistente nesse quesito que ele chegou vários dias no escritório da gravadora do Jay-Z só pra colocar a música pra todo mundo ouvir. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Até as atendentes do prédio tinham que escutar. E como eu disse, o Kanye, ele ficou 2 anos nessa, sendo rejeitado por toda a gravadora que ele entrava. Eles queriam ele como produtor, mas, como rapper, a história era outra. Ele tinha que se provar. God show me the way because the devil's trying to break me. A trunk full of rental car from Avis. My mama used to say only Jesus could save us. O Kanye West já tinha gravado, e inclusive mostrado várias músicas do seu primeiro álbum de estúdio, e agora ele sabia que ele arrumar um contrato ou não dependia mais que nunca desse disco. I feel like everything that anybody ever said in life would be a disadvantage to me, I'm gonna make it my advantage. When I was playing basketball, everybody said I was too short. I'm killing them with the scoops, you know what I'm saying? Everybody says you can't rap because you a producer. Oh, I ain't hear that beat. Oh yeah, I know, I produced it. I just rapped on it before you got a chance to hear it, you know what I'm saying? Like, I'm gonna use everything that everybody says that I can't do, and I'm gonna flip it to the positive. Like, I look at everything as a glass half full and then half empty. I'm gonna stand for everything I've seen in my life. And I'm gonna try to express that to y'all the best I can. O Kanye sabia que ele precisava se diferenciar de alguma forma. Na verdade, ele precisava se diferenciar de todas as formas possíveis. O que acontecia aqui, querendo ou não, é que as gravadoras estavam se aproveitando do Kanye o quanto podiam. Eles queriam ele por perto, mas não tão perto assim. As gravadoras queriam ele como amigo, mas não tanto ao ponto de promover ele. Ou seja, se ele não fizesse sucesso dele sozinho, ele nunca iria chegar a lugar nenhum. Mas isso é nos anos 2000, e aqui funcionava de uma forma completamente diferente. Se você não tinha uma gravadora por trás de você, era quase impossível chegar em algum lugar. Eu diria que era impossível, mas o Kanye mudou isso. Ele, como rapper, totalmente independente, estava conseguindo ir em rádios, dar entrevistas, e tudo isso sem a ajuda de ninguém. Ele estava chegando sozinho, onde ninguém tinha chegado antes. E é a partir daqui que a história começa a mudar. E o dia que o Kanye West almejava finalmente chegou. You've read everything, you understand it, and you agree to be bound by the terms of the agreement. Sign there. And
I just signed with Rockefeller Records as an artist, and Dame said the joint coming out this year, and my first single got Mos Def, Freeway, and the Harlem Boys Cry on it. I want y'all niggas to know that I'm the newest member of the Rockefeller team. No momento de mais alegria do Kanye West, quando ele finalmente conseguiu tudo que lutou por anos, passando por muita gente que negou isso a ele, quando ele realmente alcançou o que queria, foi aí que o Ye teve mais perto de perder tudo, inclusive a sua vida. Imagina você trabalhar, ser desacreditado pelas pessoas que estão ao seu redor e que deveriam te apoiar de alguma forma, ser enganado e rejeitado por todas essas pessoas, empresas pelas quais você procurou, mas você é tão bom, mas tão bom, que todos tiveram que reconhecer o seu talento e, na verdade, te dá uma oportunidade à força. E nesse exato momento, tudo pelo qual você lutou começa a se esfarelar na sua frente e você tá entre a vida e a morte por causa de um acidente de carro. Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui. Hip-hop producer Kanye West was injured when his car crashed in West Hollywood, Los Angeles, early Wednesday morning. Em 23 de outubro de 2002, em Los Angeles, o Kanye estava voltando para casa depois de uma longa sessão de estúdio, quando ele adormeceu no volante e bateu em outro carro. O acidente resultou em múltiplas fraturas no seu rosto, incluindo uma fratura na mandíbula, que precisou literalmente ser construída cirurgicamente. Isso foi péssimo para a carreira do Kanye. Ele, logicamente, ficou muito tempo sem poder trabalhar, o que acabou atrasando o projeto do seu novo álbum. Então sua gravadora não deu mais orçamento para ele fazer o álbum, o que significava que ele simplesmente não podia gravar na sua própria gravadora. Se ele quisesse fazer clipes também, ele teria que fazer tudo sozinho, com seu próprio dinheiro. E foi exatamente isso que ele fez. No meio de toda a dificuldade, o Kanye foi gravando suas músicas, fazendo suas produções, e ele fez exatamente uma música sobre tudo isso que ele estava passando. Foi nesse momento de provações, que ele sabia que ia passar por elas, que ele cria Through the Wire. Yeah, turn me up, yeah. What if some hippies really putting it down? And he explained the story about how blacks to nearly lose your life, to nearly lose your mouth, your voice as a career as a rapper, your face. You know, I had to be on TV. My face looks crazy to me now. Y'all probably look at it and think it's normal, but I feel very self-conscious about certain things. Look how my mouth, like, it looks like you can't even see my bottom teeth when I talk. Like, you always see the top teeth, and that's not how I used to be. Thank God for the situation that I'm in. You know, it's like we turned the worst thing into the best thing. Through the wire, it seemed like it was the worst thing that could have possibly happened to me, and now it's obviously the best thing. Look how it exploded. And it made people care. It made people realize that I was a human being. I recorded the song Through the Wire 2 weeks later with my mouth still wired shut. Com o sucesso desse som, o Kanye finalmente poderia finalizar o seu projeto, o College Dropout, que é o primeiro álbum da carreira dele. Apesar de estar há anos tentando lançar, ele foi somente sair lá em 2004. Mas acredite, valeu a pena esperar todo esse tempo, porque o seu primeiro álbum já foi um sucesso enorme. O Kanye já quebrou recordes absurdos no seu lançamento. Mas o principal, esse álbum mudou o hip hop pra sempre. O Kanye veio pra ser inovador, e todo mundo só falava sobre isso quando o College Dropout saiu. Como ele era diferente de tudo e qualquer coisa que já existiu no rap. A forma que o Kanye usava os samples em suas músicas, como se fosse quase pasta letra, ele mudou isso no rap. A mistura de gêneros, que ele incorporava tanto o R&B quanto o gospel também, o Kanye mudou isso no rap. E falando sobre o gospel, isso foi um choque pro mainstream. Os assuntos que o Kanye abordava em suas músicas, onde, numa época, predominava o gangsta rap, que falava somente sobre armas, mulheres e dinheiro, o Kanye veio numa narrativa que ninguém tava falando, focando em temas pessoais e principalmente em sua fé. Então nem preciso dizer a próxima frase, né? Você já sabe o que o Kanye fez. She's so self-conscious, she has no idea what she's doing in college. And when it falls down, who you gonna do? The Vandross, a little Anita, but Esse álbum é um dos álbuns mais importantes do rap, principalmente porque mostrou que o hip hop daquela época não precisava ser uma coisa só, e cada artista poderia falar sobre o assunto que quisesse. Então eu acho que dominar a premiação do Grammy naquele ano já era esperado pro Kanye West. The Grammy goes to the college dropout Kanye West. When I had my accident, I found out at that moment
nothing in life is promised except death. If you had the opportunity to play this game of life, you need to appreciate every moment. A lot of people don't appreciate their moment until it's past. Right now is my time and my moment, thanks to the fans, thanks to the accident, thanks to God, thanks to Rockefeller, Jay-Z, Dame Dash, G, my mother, Rhyme Fest, everyone that's helped me. And I plan to celebrate. I plan to celebrate and scream and pop champagne every chance I get, cause I'm at the Grammys, baby. I know everybody asked me the question. They want to know, but I know he's gonna wild out and he's gonna do something crazy. Everybody wants to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know. Nesse ponto, o Kanye West se colocou no mapa, ele mostrou quem ele era pro mundo, e depois do lançamento, já recebeu o título de um dos maiores da sua geração, e com a trilogia de álbuns que viria, ele se consagraria mais ainda, e mostraria que o Kanye poderia inovar muito mais, e seguir mudando tendências. Em 2005, o Kanye já estava sendo um dos maiores do mundo, e é aí que ele solta o Late Registration, o segundo álbum da trilogia. O que surpreendia todo mundo é como o Kanye poderia ser criativo, falando sobre o que ninguém falava, fazendo um tipo de sonoridade que ninguém fazia, mas também soltar tantos hits ao mesmo tempo. Se todo mundo acha que The College Dropout tinha muitos hits, Late Registration tinha muitos outros. Pra completar, o Kanye surpreendeu todo mundo em 2007, no ano seguinte, com o final dessa trilogia, terminando com Graduation, o álbum que foi um marco na história, não só pelos incontáveis hits que ele tem e se tornaram parte da cultura pop. Várias das músicas são de conhecimento de todo mundo, não só das pessoas que acompanham o rap, mas ele foi um marco no geral. Hoje tava tocando na rádio. Explodiu essa música. I know what was fair, baby. Hey, babe, lately you've been all on my brain. I know. Esse álbum popularizou o synth rap, o pop rap, incorporando sintetizadores, samples de músicas eletrônicas e melodias pop, abrindo o caminho para uma nova era no gênero e também para um gênero totalmente diferente. As músicas desse álbum são lembradas por isso, e de verdade, você não tem ideia de como era chocante para as pessoas ouvirem esse tipo de rap lá naquela época, porque elas não estavam acostumadas com isso, elas estavam acostumadas com artistas do tipo 50 Cent, que inclusive o lançamento de Graduation coincidiu com The Kurtz do 50 Cent, gerando uma rivalidade que simbolizou a mudança do paradigma no rap. O 50 Cent diz que era impossível o Kanye vender tantos álbuns quanto ele, e diz que se o Kanye vendesse mais, ele nunca mais faria música. E bom, a vitória comercial do Kanye com Graduation, por mais de 300 mil cópias a mais, provou que de fato, ele tinha mudado o rap pra sempre. E o que reinava agora é o que se tornava cada vez mais experimental na sua sonoridade, tendo coisas novas. E bom, Kanye West era especialista nisso. Com sua influência na moda e na cultura pop, ele se consolidou como ícone cultural. Graduation literalmente elevou a produção do rap, com Kanye explorando novas texturas, sonoras e técnicas, inspirando uma geração de produtores. As letras do álbum tinham mensagens positivas, de autoconfiança sobre ambição, superação, amor e fé. E elas fizeram o Kanye um modelo de sucesso, encorajando seus fãs a perseguir seus sonhos. Essa é a história da trilogia, dos 3 álbuns, que mostra que você pode seguir seus sonhos, mesmo que eles pareçam impossíveis. Você pode chegar onde ele chegou. Is it important? Did it connect with you in certain ways? It's not just fucking music. It's not just the video. I think the true artist should be willing to die for what he believes in. He should be willing to die for his art. He should be willing to sacrifice whatever worldly possessions he has to give the world the greatest form of art possible. And that is what my whole motivation is.
O Kanye era indiscutivelmente um dos maiores artistas vivos, um dos mais famosos e um dos mais amados nesse tempo. Tinha poucas pessoas que conseguiam se comparar a ele, inclusive em números de vendas de discos. Ele estava no topo do mundo, mas é justamente quando você tá no topo do mundo que você começa a cair. I had heard that you were really arrogant. Yeah, I heard that too. I'd heard that you were really arrogant and really full of yourself and really like out of control. No, that's not what it is. I fight for what I think is the best at the time. Nesse período, as pessoas gostavam bastante do Kanye West, porém não entendiam muito ele enquanto pessoa. As pessoas viam ele com um pouco de arrogância. O jeito que ele falava, o jeito que ele se portava. Ele, na verdade, não tinha medo de nada. Se ele pensava uma coisa e ele acreditava naquilo, ele ia expressar isso. O Kanye sempre foi visto dessa forma. Ele sempre foi uma figura polêmica desde sempre. Se era pra causar, ele ia causar. If I don't win, the award show loses credibility. I appreciate it, man. It's nothing against you. I've never seen your video. It's nothing against you. E sendo sincero, isso tem muito a ver com a forma que ele foi criado. Porém, isso não quer dizer que a mãe dele criou uma criança arrogante e meio louca. Na verdade, ela criou o Kanye com a mentalidade de que ele poderia ser tudo o que ele quiser. Ele poderia seguir o sonho dele, seja qual fosse. Então Donda, a sua mãe, era a pessoa que mais acreditava no Kanye. Ela ensinou ele a ter essa visão de si mesmo e lutar pelas coisas que ele acreditava. Ela ensinou o Kanye West a ter esse tipo de mentalidade. But you know what, I was thinking about something I was going to say to you, Kanye, that I thought was important. How you were down to earth and everything, but you know you got a lot of confidence. Come off a little arrogant even though you're humble and everything. So do you think I come off too arrogant? No, come off just right. It's because it's what's inside, because you can't be a star and not be a star. You got to have some oomph about you. I think the way you handle yourself is really just perfect. But at the same time, if you remember, like, to stay on the ground, and you can be in the air all at the same time. That's what I think it means. Então, a personalidade vista pelas pessoas, nessa época aqui pelo menos, como uma coisa ruim, era só ele falando o que ele acreditava e seguindo o sonho dele. É por isso que, mesmo que as pessoas discordassem, quase ninguém julgava ele nesse momento, sendo bem honesto. Mas, lembra que eu disse agora há pouco sobre quando você tá no topo, é aí que você começa a cair? Então, vocês vão ver que, nessa história aqui, ela é literalmente feita de altos e baixos. E agora, é um dos mais baixos do Kanye. Fire department paramedics, what's the address emergency, please? She just had surgery. She just had breast. Give me the address first, ma'am. And what happened? Why are you calling? Because she's having a heart attack. She's dying. She's not breathing. And she's not moving. I'm trying to do CPR. Ma'am, how old is this person? She's 58 years old. 58? She just had surgery. Okay, 58. Now, you're doing CPR? Ma'am, is she not breathing at all? A morte da Donda West foi algo totalmente imprevisível. Ninguém estava esperando por isso. E em 10 de novembro de 2007, aos 58 anos, a Donda estava fazendo uma cirurgia plástica. E devido a complicações após a cirurgia, ela acabou falecendo. Isso aqui destruiu Kanye West, mas não destruiu como o luto destrói qualquer pessoa. Na verdade, o Kanye se sentia totalmente culpado pela morte da sua mãe. Ele havia pago pela cirurgia plástica, que resultou na morte dela. E eu acho que deu pra perceber como a Donda era importante na vida dele. Ela estava presente em todos os aspectos, inclusive da sua carreira, nas suas músicas e etc. E sério, a partir daqui, o Kanye West nunca mais foi o mesmo. I don't know, I just want to say, like, I would like to congratulate you on the good job that you did with me. I might take a little bit of credit. Yeah, you get Mom a little bit of credit. But mostly, you see, I raised myself. Oh, well, Kanye. Ao invés de parar um pouco e tirar um tempo pra si, o Kanye foi se enterrar no trabalho. Ele fez uma turnê pouco tempo depois que tudo isso aconteceu, pra não passar muito tempo sozinho e também ter alguma coisa pra fazer. Os amigos do Kanye viam que ele tava diferente, viam que ele já não era a mesma pessoa, e os próximos dele sempre diziam que ele tava com um sorriso, mas era um sorriso triste, um sorriso que é pra esconder alguma coisa, sabe? Esconder uma dor, e isso é completamente compreensível. Além de Donda ser a mãe dele, ela foi a pessoa que mais ensinou o Kanye sobre a vida e também sobre a arte. Era a pessoa que ele mais confiava e a que ele mais pedia ajuda em tudo. A perda dela foi algo sem igual. Perder uma pessoa dessa forma, ainda mais se sentindo culpado por isso, deve ser triste. Deve ser o jeito mais triste que pode acontecer. Uma dor que não tem como descrever em palavras. E com essa dor, é nesse período da sua vida que o Kanye cria o 808 em Heartbreak.
Com esse nome, o Kanye queria mostrar que esse álbum era sobre duas coisas: musicalidade e corações partidos. Seja qual que for o motivo, o Kanye estava passando por dois momentos de corações partidos. O caso da sua mãe, que influenciou enormemente esse projeto, mas também ele tinha acabado seu noivado com Alex Pfeiffer, que já estava junto com ele há um bom tempo. Ou seja, ele não tinha perdido só uma pessoa, mas as duas pessoas mais importantes para ele naquela época. E como o que ele sabe fazer de melhor é transformar sua dor em música, foi exatamente isso que ele fez em 808s. O Kanye aqui, ele foi inspirado pela música eletrônica europeia e por artistas como Phil Collins. E ele queria criar algo totalmente diferente do seu trabalho anterior, buscando um som inovador que mostrasse seus sentimentos atuais, a depressão e introspecção. É muito interessante falar sobre isso, porque quando a gente pensa em músicas eletrônicas, o pensamento é justamente em música pra festa. Ou seja, som com autotune e uma vibe animada. Não poderia falar sobre esse tipo de coisa, certo? Então, errado. O Kanye vem mais uma vez pra subverter o que a gente espera da música padrão. Ele já tinha mudado a cena inteira do rap com seus álbuns anteriores, que mudaram o hip hop, mas em 24 de novembro de 2008, com 808 em Heartbreaks, ele faz isso mais uma vez. O Kanye é fora do comum escrevendo sobre a vida real, mas as produções dele são algo absurdo. Ele pensou em cada batida, ele pensou em cada melodia, a sonoridade futurista, os sintetizadores, que não eram tão usados no rap naquela época, o autotune, que não era quase nada usado no rap. O Kanye juntou tudo isso num único álbum, tudo que o rap não estava acostumado, e jogou pro público. True, but does it hurt when the critics say they don't like it? Does that hurt you, or do you stand above it? I have to stand above it. You know, I would hope that all I can do is just do what I feel is right and believe in and make the best music I can and hope that it overcomes every time, because that's my responsibility, to keep putting out groundbreaking music. O interessante do Kanye era isso também. Ele sempre criava um universo nos seus álbuns, desde os clipes, suas vestimentas, tudo. O álbum foi esculachado pela crítica e pelo público também, lá em 2008. E sinceramente, eu tenho como julgar? Não tenho. O Kanye estava realmente ultrapassando os limites do que era ser um rapper. E apesar de ser muito julgado na época, anos depois, se tornou o álbum que mais influenciou toda uma geração de novos rappers. Quando perguntam pra Lil Uzi, Travis Scott, XXXTentacion, Playboi Carti, Future e vários outros rappers, qual álbum influenciou eles, a seus artistas que eles são, eles sempre dão a mesma resposta. This nigga, you know how people talk about those time travelers? Kanye is a time traveler. That nigga went to damn near 2015 and came back with some sauce. Esse álbum praticamente mudou e moldou todo artista de trap da geração futura e é, com certeza, um dos álbuns mais influentes da história do rap. E mais uma vez, lembra de onde tudo isso veio? Mas, sendo sincero, parecia que a vida do Ye só ia de mal a pior. Ele tava num dos momentos bons em questão de carreira, apesar de estar bem polarizado em suas opiniões políticas. As pessoas estavam começando a entender o que o Kanye era e, principalmente, o tipo de artista que ele era. Enquanto isso, ele estava trabalhando mais do que nunca, fazendo e marcando turnês com artistas tipo a Lady Gaga, até que um incidente ia mudar a carreira do Kanye West pra sempre. Era 3 de setembro de 2009, numa premiação do VMA, como qualquer outra, só que o Kanye West aparece completamente bêbado na premiação, com uma garrafa de Hennessy na mão. E esse foi um problema que ele afirma que se desenvolveu depois que sua mãe faleceu. O vício na bebida era o que, entre aspas, dava paz pra ele e tirava ele daquele sofrimento que ele tava passando. Só que foi também uma das coisas que quase destruiu a carreira dele, porque nessa mesma noite e nessa mesma premiação, uma nova artista tava ganhando um prêmio de clipe feminino do ano, e era a Taylor Swift. E aí, o Kanye teve uma ideia não muito boa, mas que mudaria a carreira dos dois para sempre. Ele subiu no palco e interrompeu o discurso dela, dizendo que a Beyoncé tinha o melhor clipe de todos os tempos, e isso foi um dos maiores escândalos do mundo da música. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. E pra ser honesto, é muito louco o quanto o Kanye West foi massacrado depois dessa premiação. De verdade, se fosse qualquer outro artista, ele não existiria mais no mundo da música hoje, porque o lixamento que fizeram com ele foi algo inimaginável. A mídia queria acabar com a carreira do Kanye West de qualquer jeito, e chegou ao ponto do presidente dos Estados Unidos estar chamando ele de otário em rede nacional. Tem uma noção da proporção que isso teve? The young lady seems like a perfectly nice person. She's getting her award. What's he doing? Why would he do that? He's a jackass. Let me ask something. I was fortunate enough to meet your mom and talk with your mom a number of years ago. What do you think she would have said about this?
Deu na cabeça dele pra ele fazer isso, hein? Ele já chegou bebendo, né? E esse Eu vídeo acho do que Kanye o que West, sem destruiu a vida palavras, dele foi é muito perder a triste, mãe porque dele. ele percebe a merda Aí que fez ali, acabou. mesmo que ele acreditasse no que ele falou. Ele percebe que, talvez, a carreira dele e tudo que ele conquistou ia se desfazer, ia ser completamente acabado, e ele ia ser lembrado somente por isso, e não pelas obras dele. O Ye precisava fazer alguma coisa, não pra limpar a imagem dele, mas para as pessoas lembrarem de quem ele era. E na esperança de reviver a carreira dele, o Kanye West se isola numa ilha no Havaí, junto aos maiores rappers que ele conseguiu encontrar na época, e faz o melhor álbum da década. My Beautiful Dark Twisted Fantasy foi lançado em 2010 e, mano, eu não sei como esse cara conseguiu fazer um álbum com tanta profundidade, com um nível de produção e genialidade desses em tão pouco tempo, mas o Kanye West fez, né? É difícil explicar, mas quando esse álbum saiu, ele deixou todo mundo sem entender o como ele conseguiu fazer aquilo, porque ele calou a boca da mídia inteira. O álbum do Kanye fala muito sobre altos e baixos da fama, os problemas que o Kanye enfrentava, sobre como a mídia pode destruir uma pessoa se quiser, sobre não ser compreendido, sobre mentiras que rolam da indústria da música. E esse projeto tava cheio de elementos como corais, sintetizadores e os beats mais Kanye West possíveis. Aquilo calou a boca de todo mundo com certeza. Todos os críticos estavam dizendo que era o álbum mais genial de todos os tempos e um dos melhores álbuns de rap da história. E esse álbum, segundo o próprio Kanye West, salvou a carreira dele, porque, nas palavras dele, se ele não tivesse feito um álbum bom, ele estaria acabado. E o lance é que ele não fez só um álbum bom, ele fez um dos melhores álbuns da história e tudo num dos piores momentos da vida dele. Put your hands to the constellations. The way you look should be a sin. I mean, a nigga did a lot of waiting. We ain't married, but tonight I need. Let's play the game. I love it for sure. Let's call our name. Twisted Fantasy is GOAT level rap. GOAT level rapping. It is what a hip hop album should aspire to be like. People should talk about that album forever. Never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you. Por que exatamente você deveria ser nosso novo estagiário? A gente tá precisando de alguém Depois de lançar o que foi considerado por muitos o melhor álbum de rap de todos os tempos, ele larga sua namorada da época, a Amber Rose, pra se casar com até então modelo, empresária, Kim Kardashian. E mais uma vez, o Kanye West tava no topo do mundo, sendo mais famoso, mais poderoso e mais influente que nunca. Só que o Kanye West, ele nunca queria focar em uma coisa só. Quando ele tava no começo da sua carreira, ele fazia tudo. Cantava, produzia, dirigia os próprios clipes, além de ser o próprio estilista. E depois do sucesso de Dark Fantasy, ele resolveu entrar de cabeça no mundo da moda. E pra mostrar que o Kanye não tava de brincadeira, ele lança Watch the Throne, um álbum parceria com Jay-Z, logo depois de Dark Fantasy. Esse projeto representava um enorme desejo do Kanye de quebrar suas próprias expectativas e mostrar que ele era algo maior que só música. Ele queria provar pro mundo que ele era um ícone fashion. O Kanye sempre teve uma queda pela moda. Pra vocês terem uma ideia, os Nike Air Easy foram criados entre 2007 e 2009. E conforme o Kanye West foi ganhando fama, os Easy foram começando a vender muito bem. E aí, o Kanye exigiu os royalties parecidos com o que Michael Jordan tinha da Nike, porque, afinal, era justo. Os Yeezys eram dele. It's not even like I even got a joint venture. I'm like, at least give me some royalties. Like, Michael Jordan got 5%. That business is $2 billion. He makes $100 million a year off of 5% royalty. I said, I need some type of royalty. Nike told me, we can't give you a royalty because you're not a professional athlete. Só que o problema é que o Kanye West não era um jogador de basquete e a Nike não estava nem um pouco interessada em fazer um contrato desses com o rap, o que gerou um arrependimento gigante pra Nike depois. E mano, você pode odiar ou amar os Yeezys da Nike. Quando eu era criança, eu via e nem tinha ideia que aquilo era do Kanye West, mas eu já achava eles muito fodas. Eles inspiraram várias outras marcas também, que começaram a fazer tênis bem parecidos. Os tênis do Kanye estavam sendo revendidos por tipo $90 mil, cerca de $600 mil. E mesmo assim, a Nike achava que não ia dar certo. Depois de tretas com o CEO da Nike, da vida e desacreditado por várias pessoas que não viam ele como nada mais que um rapper, o Kanye voltou para aquele momento de ter que lançar um álbum, só que dessa vez era diferente. Depois do Watch the Throne e do My Beautiful Dark Twisted Fantasy, a galera esperava
nada mais que perfeição do Kanye West. Eles esperavam mais daquele estilo de música específico do álbum, aquela sonoridade que conquistou todo mundo e colocou ele mais uma vez nos holofotes. E mano, tem um fenômeno que acontece com todo o álbum do Kanye West. A galera fica num hype gigante quando ele diz que vai lançar o álbum. Ele lança o disco, é totalmente diferente do que todo mundo esperava e principalmente totalmente diferente do que o Kanye West já lançou. A galera odeia o lançamento, ele é chamado de louco, maluco e superestimado. A crítica cai matando e depois de alguns anos, todo mundo diz que foi a coisa mais genial já lançada na música e que simplesmente não entenderam na época. E olha, com Yeezus não foi nada diferente. 300 bitches, we're the Trojans, baby, we living in the moment. So follow me, cause this shit about to go. O Yeezus foi o álbum mais odiado do Kanye West no lançamento, mas também o mais diferente de todos. O Kanye tava numa fase de querer mostrar o porquê ele era o maior e como ele podia fazer o que quisesse, que ia ficar bom. O Yeezus, ele é completamente diferente de tudo que tava no mainstream na época, mas nesse ponto do documentário, você já entendeu que era exatamente isso que o Kanye West queria. Ele queria quebrar as barreiras do limite da arte. Pra ele, não tinha esse limite e ele podia fazer o que quisesse, queria fazer com maestria. Com Yeezus, o Kanye contou a história de literalmente um deus e tem toda uma mitologia por trás. Ele puxou muito da mitologia grega aqui e toda a estética visual do álbum é muito linda, desde os shows até as máscaras do Kanye. O projeto tá intrinsecamente ligado ao visual e à moda, justamente por causa dessa briga com a Nike que ele tava tendo nessa época. Mas, musicalmente falando, o disco é uma obra-prima. Caramba, que marca ferrada. Odiado por todo mundo, e até mesmo pela fanbase do Kanye. Na época que ele lançou, a galera não entendia onde o Kanye West queria chegar com esses sons ultra distorcidos, contando a história de um deus que as pessoas subestimam. Mas eu acho que vocês entenderam a mensagem que o Kanye West queria passar aqui, né? A verdade é que o Kanye só se colocou como um deus nesse projeto, porque essa era a resposta dele pra todo mundo que duvidou e achavam que a carreira dele iria acabar alguns anos atrás. E ele aqui era um rapper mais influente da história, em questão de musicalidade. Everybody says, who does he think he is? I just told you who I thought I was. A god. I just told you. That's who I think I am. Would it have been better if I had a song that said, I am a nigga? Or if I had a song that said, I'm a gangster? All those colors and patinas fit better on a person like me, right? But to say you are a god, especially when you got shipped over to the country that you're in and your last name is a slave owner's. How could you say that? How could you have that mentality? Então, esse superego que o Kanye tem nesse momento é até mesmo compreensível. Ele se achava demais, mas ele realmente era tudo isso. Só que nesse período, todo mundo percebeu que o Kanye, ele não estava 100% normal. As pessoas sabiam que ele não era comum. E durante todo o período de Yeezus, e depois também, o Kanye estava meio que surtando. Toda entrevista dele era problemática. Ele se exaltava e rolava até mesmo brigas ou momentos constrangedores. You ain't got the answers, man. You ain't got the answers. You ain't got the answers. You ain't got the answers, Sway. I've been doing this more than you. E abrindo um parênteses aqui, o Kanye tava sendo mais polêmico que nunca. Acredito que foi aqui que ele ganhou mais haters na história e que as pessoas perceberam que ele não era tão normal assim. E eu falo isso na boa, até mesmo porque vocês vão ver mais pra frente no vídeo que isso piora bastante. Porque logo após esse período longo de polêmicas, brigas e tudo mais, eu acredito que todo mundo que acompanhava o Kanye não entendia o porquê dele tá assim. A música dele nunca foi pra dizer que ele é um deus de verdade. Ele usava isso como uma metáfora. É mais sobre pra ter autoestima e acreditar em si mesmo. Sempre foi sobre isso. Ele exagera em algumas coisas fora da música, isso é indiscutível, mas a mensagem dele sempre ajudou muito a gente. Go listen to all my music. It's the codes of self-esteem. It's the codes of who you are. If you're a Kanye West fan, you're not a fan of me, you're a fan of yourself. You will believe in yourself. I'm just a shot in the morning to get you going. To make you believe that you can overcome that situation that you're dealing with all the time. De 2014 a 2015, a vida do Ye tava mais de boa do que nunca. Mesmo com todas as loucuras na carreira dele, a vida pessoal tava melhor que nunca. Ele finalmente, depois de muito tempo, parecia estar feliz de verdade. Ele começou a namorar Kim Kardashian. E em 2014, finalmente, eles se casaram e acabaram se tornando os maiores casais da cultura pop. Lá em 2013, a North West nasceu. Em 2015, o Santi nasceu. Aqui, o Kanye parece que encontrou uma paz. E nesses 2 anos seguintes, não tava em muita polêmica. E na real, nem fazendo tanta música assim. E pra ser honesto, isso parece que foi muito bom pra ele. Principalmente depois desse período que ele
passou. Na verdade, o momento do Kanye com a família dele, como pai e marido, foi essencial. O Ye, que é conhecido pela personalidade dele, totalmente polêmica, intensa, parece que encontrou equilíbrio aqui. Ele aparecia frequentemente em passeios, viagens e momentos simples da vida, junto com a sua família. E era visível que aquilo estava trazendo uma felicidade genuína para ele. E ele não escondia que ser pai se tornou uma das prioridades dele. Em entrevistas e nas redes sociais, ele só falava como a paternidade tinha mudado a perspectiva dele de vida, dando um senso de responsabilidade e um propósito ainda maior. Só que depois desse breve período de paz na vida pessoal, o Ye começou a ter novas mudanças. Já em 2016, a trajetória dele foi marcada por um turbilhão de emoções, tanto na carreira musical quanto nos relacionamentos pessoais. Em 4 de fevereiro de 2016, o Kanye lançou The Life of Pablo, um álbum que explorou temas de espiritualidade, amor e luta interna. Step up in this like waves don't die. Let me crash across the Nesse projeto, o Kanye quebra as barreiras sonoras, misturando gospel, hip-hop e elementos eletrônicos, consolidando essa posição dele como um dos artistas mais inovadores e versáteis da indústria, não só dessa época, até mesmo porque ele estava fazendo isso há muito tempo. E não ironicamente, aqui o Kanye West estava dando um passo além da sua musicalidade, inovando de novo. E isso que surpreende a gente. Entende por que todo projeto do Kanye é tão aclamado? Exatamente por isso. Você nunca sabe o que esperar, ele sempre faz algo diferente. E esse álbum fala muito sobre essa dualidade que ele estava vivendo naquele exato momento de ter uma família e tentando seguir os passos de Deus, mesmo naquele mundo sujo que o Kanye descreve como sendo Hollywood. A capa é exatamente sobre essa dualidade. É um projeto que fala sobre evolução, amadurecimento, mas não é só porque fala disso que não deixa de ser cheio de polêmicas. Lembra daquela treta do Kanye com a Taylor Swift, quando ele fez aquela declaração no meio do discurso dela, dizendo que a Beyoncé era pra ter ganhado o prêmio? Pois é, meio que esse sentimento de rivalidade misturado com os ataques ficou muito mais notório na faixa Famous desse projeto. Aqui o Ye deixa bem claro num verso que quer ter relações sexuais com a Taylor Swift, uma provocação direta a ela, que reacendeu a treta antiga que tinha entre os dois. Esse verso acabou trazendo essa rivalidade mais uma vez pra mídia. Além do fato de ter tido toda uma nova briga sobre a Taylor Swift ter deixado ou não o Kanye chamar ela de puta na música, porque pouco tempo antes disso, tava tudo de boa entre eles. Eles já tinham se acertado, tinham feito as pazes. But Kanye West has had one of the greatest careers of all time. And right now, I am honored to present the 2015 Vanguard Award to my friend, Kanye West. I feel like me and Taylor might still have sex. Why? I made that bitch famous. Essa foi uma época que com certeza foi muito conturbada na vida do Ye, porque vocês sabem que brigar com diva pop é algo totalmente complicado. O mundo acaba pra você e a mídia se vira. E eles tinham muito mais munição pra falar do Kanye, já que nesse momento ele tava passando por vários surtos psicóticos. Ele começava um show na tour The Life of Pablo, falando vários discursos bizarros, pra então começar a cantar. Isso quando ele cantava. A lot of people here tonight feel like they lost. You know why? Cause y'all been lied to. Black men have been slaves. Obama wasn't allowed to do this. Kanye West is hospitalized today after a string of several bizarre recent incidents at concerts. Doctor reportedly called 911 saying he was psychotic. He'll win. He had to be perfect. But being perfect don't always change shit, bro. Também nessa época, ele começou a apoiar o Donald Trump, e aí você já sabe, né? Ele chegou a brigar com vários amigos dele, inclusive com Jay-Z, que dizia que ele era seu próprio irmão. Mas, pra ser honesto, mesmo com todas essas polêmicas, o álbum não deixou de ser um projeto incrível, que ainda mostra muito dessa genialidade musical que o Kanye tem. E nesse período de 2017, 2018, 2019, é com certeza mais um mix de emoções na carreira do Kanye West. Depois de ter ido pra Adidas e ter construído seu império lá com a sua linha Easy de tênis e se tornar o homem negro mais rico do mundo, com 2 bilhões na época, ele também trabalhou bastante na música, mas as polêmicas também só aumentavam aqui. Falando de música mesmo, foi nesse período que teve feat
álbuns completamente inusitados, tipo o dele com Melly e o dele com Lil Pump. Mas o problema era que agora, mesmo que o Kanye West estivesse lançando boas músicas, as polêmicas estavam chamando muito mais atenção do que qualquer outra coisa. Tava na cara que o Kanye West não tava bem da cabeça. Os projetos que ele lançou em 2018 refletem isso completamente. Eles eram muito mais pessoais, com o Kanye sendo o mais sensível possível, diria. No mesmo ano, teve 2 álbuns, o Yeah e o Kids See Ghosts, que são muito pra falar dele enquanto pessoa, sobre o período que ele tava passando. Nesse tempo, ele descobriu que era bipolar, foi diagnosticado com esse transtorno, mas o que muita gente não sabia nessa época é que o Kanye West estava psicologicamente mal. E pra ser honesto, ele sempre tá. Mas nesse tempo aqui, foi um dos mais sombrios pro Kanye West, já que ele criou esses álbuns. Por isso, um fala muito sobre suas tristezas, traumas e medos, que é o Yeah, onde na época, ele tinha pensamentos até mesmo de tirar sua própria vida. O Kanye, enquanto estava fazendo o Yeah, ele estava num período em que, mais uma vez, ele estava tendo surtos psicóticos, estava sendo internado em clínicas psiquiátricas, à força pela sua família, que é onde ele deveria ter ficado um período de tempo da sua vida, pelo seu próprio bem, mas ele não quis. Ou seja, ele passa essa fase da vida dele fazendo um dos álbuns mais bonitos que ele tem, e também fez várias das suas melhores músicas sobre temas totalmente tristes, mas a verdade é que o custo disso foi muito grande. Niggas is savage, niggas is monsters, niggas is pimps, niggas is giving, fica isolado dos outros. cause now I see women as sons in their time. This is now and mine, maybe someday to see if I still believe. When I already had the house and the wife and the kids and the plaques, but all this other shit, would still have moments where I felt like, to a still have moments where I'm addicted to Percocets and don't even realize it, and you know what I'm saying? Right. So, yeah. A gente sabe que o Kanye, ele sofreu bastante ataques ao longo da sua vida, alguns até por besteiras, mas outros totalmente válidos. Mas a partir daqui, já não era situação de fazer gracinha em rede nacional ou ser arrogante aqui e ali. O Ye parecia que estava virando outra pessoa, já que foi nesse mesmo ano que, por exemplo, ele teve uma das suas falas mais polêmicas da história, onde ele disse que os anos de escravidão nos Estados Unidos foram a escolha totalmente dos negros, e isso gerou uma revolta absurda, e logicamente, com razão. Talvez até essa época foi o maior cancelamento que ele já enfrentou. When you hear about slavery for 400 years, that sounds like a choice. And while you are making music and being an artist Uma and living a bicha life foi that you detectada. earned by being a genius, the rest of us in society have to deal with these threats to our lives. We have to deal with the marginalization that has come from the 400 years of slavery that you said for our people was a choice. Essa revolta das pessoas com Kanye não é pra menos. Afinal, como uma pessoa que luta pelo direito dos negros, fala sobre isso em suas músicas, é um ativista da cultura preta e se vangloria por isso, consegue falar uma frase dessas. É como se o Kanye West estivesse jogando fora tudo aquilo que ele construiu. É como se ele estivesse indo contra as próprias falas dele do passado. But to say you are a god, especially when you got shipped over to the country that you're in and your last name is a slave owner. For 400 years, that sounds like a choice. E para os fãs, com certeza, isso era o mais triste. Era ver alguém que lutava pela causa falando um absurdo desse. Tanto que o Kanye, pouco tempo depois, reconheceu o problema na sua fala e voltou atrás. Logicamente que as polêmicas não acabaram por aí, mas ainda em 2018, ele lançou Kids See Ghosts, que é um álbum para falar sobre seus arrependimentos e como agora ele só queria ter uma vida boa, longe de tudo isso que ele viveu, longe dos pensamentos de tirar sua vida. Enfim, ele só queria ser uma nova pessoa. Sendo honesto, parecia que o Kanye West estava tentando se tornar uma pessoa melhor, voltando a deixar tudo isso que ele viveu somente para trás. I'm so reborn. I'm moving forward. Very rarely do you catch me out. Y'all done specially invited guests me out. Y'all E nos anos pra frente, o Kanye realmente se tornou aquilo que ele estava pregando nesses álbuns anteriores. Uma pessoa que estava tentando ser melhor e longe de polêmicas. Tanto que aqui em 2019, ele lança o seu novo álbum, o Jesus is King. Um álbum 100% cristão, mas que gerou uma polêmica como qualquer outro dele. Porém, uma polêmica que, na verdade, não tinha muito a ver com algo que ele falou. O álbum é lindo musicalmente, enquanto mensagem também. Não tenho o que dizer. E se você é cristão, eu acho que passa a fazer muito mais sentido. E enquanto parte das pessoas da religião abraçavam Kanye
West com seu projeto e com Sunday Service, que é um coral de domingo que o Kanye West criou para ser a forma dele de pregar a palavra, outras pessoas já rejeitavam ele e dizia que ele estava se aproveitando da fé e que ele não acreditava naquilo de verdade. Só que a real é que o Kanye West sempre foi cristão e ele fala sobre Deus desde o início da sua carreira. Eu acho que você se lembra disso. Life like this is what your life like. Try to live the life right every single night, right? Every single fight, right? I pray to God that He'll strengthen my hand. Now, back up off my family, move your hands. Everything that I've heard, praise the Lord. No, I won't forget all He's done. E no conceito de Jesus King, é uma afirmação clara a essa nova fase artística e pessoal do Kanye, centrada principalmente na sua fé. Esse álbum serve como uma espécie de manifesto, enquanto Ye explora temas como a sua salvação, o perdão e uma transformação espiritual dele, se distanciando completamente da pessoa anterior. Now that I'm in service to Christ, my job is to spread the gospel, to let people know what Jesus has done for me, and in that, I'm no longer a slave. I'm a son now, a son of God. Mas é lógico que isso não durou tanto tempo assim, porque no ano seguinte, em 2020, o Ye se candidatou à presidência dos Estados Unidos, e isso gerou uma repercussão gigante, mais uma vez, e mostrou que, pra ser honesto, o Kanye era uma pessoa que precisava de ajuda naquele momento. Sabe, toda essa construção de pessoa que tá bem consigo, que tá tentando ficar longe de polêmicas e tudo mais. Então, tudo isso foi por água abaixo nessa eleição, com o Kanye ficando do lado de ideias completamente questionáveis e desmoronando ao choro, enquanto tinha mais um surto psicótico em um discurso sobre aborto. Depois disso, ele entrou numa fase completamente ruim, fez uma série de tweets, um mais absurdo que o outro. No meio disso, disse que a Kim Kardashian estava tentando internar ele numa clínica psiquiátrica que parecia a melhor coisa que poderia acontecer com ele. Mas o problema é que isso não aconteceu. Mas tudo isso só provava mais ainda. O Kanye West não estava bem da cabeça. E tudo isso que a gente viu, o papo de tá bem consigo mesmo, já não era tão real assim. Eu acredito que já deu pra entender que existe um ciclo muito fixo na vida do Kanye West. Ele fala polêmicas, diz que vai lançar um álbum, lança um álbum bom, o público aplaude e ele surta de novo. Mas, pra ser sincero, 2021 foi um dos últimos momentos que o público, enquanto fã do Kanye West, realmente estava feliz de verdade. Porque aqui começam a rolar os boatos que o Ye estava trabalhando no próximo álbum dele, o Donda. Tudo isso enquanto rolava a suposta separação dele com a Kim Kardashian. E apesar de ter mantido uma postura totalmente discreta, o divórcio realmente veio. A Kim Kardashian chegou a mencionar o impacto da mudança do Kanye West e a dificuldade de sustentar o casamento deles. E como era difícil, inclusive, manter as crianças sem saber das coisas que o pai fazia. I definitely protected him, and I still will, in the eyes of my kids, for my kids. So in my home, my kids don't know anything that goes on. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, o Kanye estava lançando o seu álbum Donda, em 2021. Never too late for him to save you. This show, movie, cause no one pray now. Hold up, no peace, hold up, police, don't call police. Just exhausting, never the right time to go. Esse álbum é grande por si só. Ele é o álbum de rap mais caro da história, cerca de 30 milhões de dólares para ser produzido. Isso porque o Kanye West pagava 1 milhão por dia para ficar no Mercedes-Benz Arena, que foi onde ele produziu o álbum. A audição disso aqui foi realmente grandiosa. Uma réplica da casa do Kanye West foi construída no estádio e ele colocou fogo nela na apresentação. Teve também uma representação do casamento do Kanye West com a Kim Kardashian. Me lembra, eles estavam se divorciando aqui. Parecia que o Kanye estava tentando consertar o casamento dele, mas não teve sorte com isso. Mas também teve o Kanye West sendo, entre aspas, arrebatado no show. Enfim, isso aqui foi realmente muito da hora de se ver. Esse projeto fez as pessoas olharem pro Kanye de novo e começarem a enxergar aquele gênio que ele era. Um artista que se dedicou mais uma vez para fazer um álbum gospel. Dessa vez, para sua mãe. Lembra, Donda era o nome exatamente da mãe dele. Ou seja, as pessoas estavam vendo aqui o Kanye West era uma pessoa que simplesmente sofreu na vida. Perdeu a sua mãe muito cedo e se sentia culpado por isso. E depois daquilo, nunca mais foi a mesma pessoa.
pessoa, alguém que, simplesmente, precisava de cuidados e não de ataques. E sendo sincero, esse álbum não parecia nada mais nada menos que o Kanye tentando colocar um ponto final nessa história, já que muitos amigos próximos dele diziam que foi exatamente depois da morte da mãe do Kanye West que ele começou a ficar diferente, uma pessoa totalmente explosiva, rude e, o principal, imprevisível no que dizia. I remember my mother bought me a bear that was multicolored, and I was very into Takashi Murakami at that time on that third album, Graduation. So she bought it. She said it kind of, you know, feels like Takashi Murakami, and then I was sort of like, I don't want that. That ain't no Takashi Murakami bear and stuff like that. And then she passed, you know, a few weeks after, and I did, you know, everything I could to find that bear and place that bear on top of all the Takashi Murakami stuff I had in the house. Aqui os amigos do Kanye West ainda estavam do lado dele, porque viam que ele realmente estava doente. Ele sim fazia as coisas que ele fazia, gritava e xingava com todo mundo, até mesmo com seus próprios amigos. Mas todo mundo entendia. Ele se recusava a tomar os remédios prescritos e tentava tratar tudo isso por si só, e lógico que não teria um efeito positivo. E conceitualmente falando, Donda literalmente é uma homenagem à mãe do Kanye, passando por temas como a sua família, o luto e principalmente sua fé. A influência do gospel é notória aqui, e na minha opinião, foi usada muito melhor do que Jesus is King. When your life always moving, architecture digest, but I need a home improvement. Is it ever really coming to life? Praying for a change in your life. O Ye conquistou mais uma vez o público. As pessoas se rendiam à musicalidade dele, sempre, e esqueciam suas polêmicas. E eu tenho como julgar? Não tenho. Simplesmente tudo que ele lançou até aqui é algo genial. Todo o álbum era algo único. Ele surpreendia, ele quebrava barreiras. As pessoas sempre ficavam pensando, ele é um gênio ou é um louco? Mas isso, infelizmente, mudou nos próximos anos. 2022, em meio a álbuns não lançados, como Donda 2, apresentações com problemas técnicos, entrevistas, no mínimo estranhas, um assalto aos olhos e os ouvidos do público e também da mídia, porque nesse ano, em uma entrevista ao InfoWars, a carreira do Kanye West começou a ter uma queda absurda. E o porquê? Bom, I see good things about him also. I love everyone. I'm done with the classifications. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. O Kanye simplesmente diz que todos os seres humanos trouxeram algo de bom pra Terra, e especialmente aquele líder da Alemanha nazi. O Kanye começou a partir daqui demonstrar antissemitismo, tanto nessa entrevista como depois, já que ele continuou postando tweets contra judeus. Então, o Kanye West foi suspenso de redes sociais como Twitter, Instagram e TikTok, sofrendo uma onda gigante de críticas, resultando em várias quebras de contratos com marcas gigantes. The rapper who changed his name from Kanye West had his Twitter account suspended again. So it happened after West posted an anti-Semitic image just hours after praising Adolf Hitler. E esse é o começo de uma mancha, que vai continuar crescendo cada vez mais ao decorrer da sua carreira. As reações foram muito rápidas. A Adidas, a principal parceira do Kanye West no mercado da moda e responsável pela linha Yeezy dele, anunciou o fim imediato do contrato, mesmo estimando uma perda de 1,5 bilhão por ano. A Balenciaga também rompeu relações com ele, assim como a Gap e a agência CAA, além do banco Morgan Chase, que fechou a conta corporativa do Kanye. O Ye também foi desconvidado de eventos muito importantes e deixou de ter acesso a muitas plataformas da mídia. A Forbes também, que havia incluído ele na lista de bilionários por conta do seu contrato com a Adidas, retirou o nome dele e apontou que, depois da quebra do contrato, o Ye saiu de uma fortuna de mais de 2 bilhões de dólares para uma de, muito entre aspas, somente 400 milhões. And now, the thing about it, me and Adidas, is like, I could literally say anti-Semitic shit and they can't drop me. I could say anti-Semitic things and Adidas can't drop me. Now what? Now what? A carreira do Ye e a vida pessoal dele foi numa ladeira abaixo impressionante. A Kim Kardashian já nem queria que ele visse mais os seus próprios filhos, por todos esses motivos que vocês viram agora. Era antissemitismo, ataque à comunidade preta, era tanta coisa que ninguém tinha como prever. E de verdade, eu tô dizendo isso muitas vezes, mas é porque é a real, é só daqui pra baixo. Depois de dar a entender, mais uma vez, que entendeu seus erros e se desculpar com a mídia e dizer que não era exatamente isso que ele queria dizer,
dizer, o Kanye West anunciou Vultures, ou Os Vultures, já que eram dois álbuns em colaboração com Ty Dolla $ign, meio que pra tentar limpar a imagem dele. O Kanye West visitou vários países, fez vários shows e se apresentou deixando tudo isso aqui pra trás. Os 2 álbuns eram bem experimentais, tinha algumas músicas boas, porém, o decaimento na qualidade das músicas do Ye era notório, em comparação aos outros álbuns dele, que eram praticamente todos obras-primas. Esses aqui nem parecia que foi feito pelo tal grande Kanye West. I don't know who I just fucked. Scooter's bitch and we ran her like a lid. This for what they did to Chris. They can't do shit with this. Got my kids in a fake school. Go, 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 go. Hey, so good she honorable. She ride a dick like a carnival. Apesar de ter algumas músicas boas, era complicado focar nisso, já que, quando envolvia o Kanye West, os assuntos mais frequentes eram suas polêmicas, ao invés das suas músicas. Nessa fase da vida, ele não estava mais bem de nenhuma forma. Agora ele estava casado com uma nova mulher, a Bianca Censori, e ele estava batalhando pela guarda dos seus filhos com a Kim Kardashian, já que ela não queria nem que ele chegasse perto das crianças. E tudo só foi piorando com o tempo. Foi passando os anos e agora a gente está em 2025, e o Kanye perde a noção completamente de tudo e se declara nazista, assumido, mesmo que alguns anos atrás ele tivesse voltado no assunto. E pra ser honesto, foi nesse ano aqui que ele decidiu que não tinha ido longe demais ainda, depois de já ter tentado destruir sua própria carreira com uma série de falas antissemitas. Lá em 2022, ele voltou a se envolver nesse tipo de controvérsia. Ele começou a se assumir nazista no Twitter, e uma das coisas mais bizarras que ele fez nesse período foi um comercial da Yeezy, que ele fez no Super Bowl. Era cheio de cortes secos, estética sombria e uma mensagem subliminar. No final, aparecia um link para uma única venda de uma camisa, que era uma camisa da sua linha Yeezy, com a suástica no peito. O design tentava passar algo conceitual, mas a mensagem era muito clara. O Kanye West estava flertando abertamente com o nazismo. De novo, a reação foi imediata. As organizações judaicas, artísticas, influenciadores e até mesmo as pessoas que costumavam defender o Kanye caíram em cima dele. A Adidas, mais uma vez, mesmo sem ter vínculo nenhum com ele, desde 2022, foi forçada a lançar uma nota de repúdio. Mas se você acha que isso é o auge, não era. Pouco tempo depois, o Kanye lançou a música em saudação a Hitler, e o próprio clipe tinha um discurso dele. Sim, você ouviu muito certo. Essa música foi lançada em plataformas alternativas, porque claro, que caiu do Spotify, Apple Music e etc. E mesmo assim, ela se espalhou entre grupos extremistas, que começaram a tratar o Kanye como uma espécie de ídolo, o que é muito mais bizarro ainda. O público do rap, e até mesmo os fãs do Kanye West, já não conseguiam defender ele aqui, nem ele conseguia defender de algo. Parecia que ele já não ligava mais. O Kanye estava fazendo tudo para se envolver nessa pauta. Ele mostrou seu estúdio, que tinha uma suástica gigante. Ele mostrou seu novo colar, que também tinha o símbolo. E uma das maiores polêmicas desse ano também foi ele ter demonstrado total apoio ao P. Diddy e, inclusive, lançar uma música com a sua filha, feat com o mesmo, uma pessoa que estava sendo acusada de abuso, inclusive de menores. Uma das últimas notícias que a gente tem sobre tudo isso é que ele fez um post dizendo que estava cansado de antissemitismo e que entendia o peso das suas palavras, e agora ele só queria saber de amor. E bom, até o momento, continua assim, um Kanye West arrependido dos seus feitos, na teoria, e que segundo ele, não vai voltar a fazer mais. Porém, a Bianca Censori, a esposa dele, tentou também internar ele numa clínica psiquiátrica, segundo o próprio Kanye West. E eu acho que ela fez o certo, tendo em vista que ele não tá normal, mas lógico que o Kanye West não deixaria isso acontecer. Esse é o Kanye West, há mais de 20 anos atrás, na adolescência, com a camisa antinazismo. Em 2013, o Kanye lança o álbum Jesus, que ele mostra seu completo repúdio por todo tipo de preconceito, desde o racismo, que foi algo que afetou a família dele, até o nazismo, que ele diz que odiava e não conseguia entender como as pessoas poderiam ser assim. E em 2025, essa é a notícia. Deu pra notar que isso não é uma história comum. Isso não é uma história de um artista padrão, que é somente reconhecido pela sua arte. O Kanye West, por muito tempo, ele foi um símbolo de resistência para as pessoas pretas. Ele foi alguém que tinha pensamentos de liberdade, à frente do seu tempo, e lutava por toda a minoria, até mesmo numa época onde o preconceito era algo normalizado. You just had to sit back and think, like, damn, you know, hip-hop really is about, it seemed like it's about like fighting for your rights in the beginning, about speaking your mind and about breaking down barriers or whatever. But everybody in hip-hop discriminates against gay people. To just come on TV, tell my rappers, just tell my friends, like, yo, stop it, fam. Like, seriously, that's really discrimination. To me, that's exactly what they used to do to black people.
I'm just trying to tell people just stop all that. Ele foi de alguém reconhecido por ser revolucionário em tudo que fazia, alguém que as pessoas escutavam seu som e escutavam porque fazia bem. Ele era o artista que tinha um impacto positivo na vida das pessoas. De verdade, ele era literalmente um símbolo dos seus fãs para seguir seus sonhos e tentarem ser uma pessoa melhor, mesmo com todas as dificuldades. Mas ele se transformou em alguém que nem seus próprios fãs conseguem explicar. Agora, ele é conhecido como alguém que demonstra apoio a uma pessoa que é de várias mulheres e se declara nazista nas redes sociais. Conhecido como alguém que prega ódio às pessoas. E de verdade, quando você retorna ao início disso tudo, isso é só uma história triste. Talvez a mais triste pro rap. Para muitas pessoas, o rap perdeu um dos melhores artistas, unicamente por ele ser mau caráter mesmo. Outros vão dizer que perdeu pros problemas mentais que ele tem. E esse é o questionamento que esse vídeo inteiro faz. O Kanye West pra você é alguém louco, lunático, mau caráter, que não merece ser ouvido de forma nenhuma, ou alguém que era uma pessoa boa e passou por um trauma e foi se tornando alguém que ninguém mais reconhece. O argumento de muitas pessoas é dizer que o Kanye West parou de existir depois do lançamento de Donda e só escutam as músicas dele até ali. Tudo que viu depois já não interessa. Outros ainda escutam tudo que ele lança e somente deixaram de prestar atenção nele enquanto pessoa e nas polêmicas dele, separando assim a arte do artista. E de verdade, eu não julgo nenhum. Claramente o Kanye é uma pessoa com problemas psicológicos que tem muita atenção em volta dele, fazendo assim de tudo pra ter mais. Tanto que eu nem sei se ele acredita nessas coisas que ele fala realmente, ou se ele só fala coisas polêmicas e as coisas mais absurdas possíveis pra ter atenção. Eu realmente não sei, já que ele sempre volta atrás em tudo que ele disse. Infelizmente, não tem como tratar isso com normalidade. O Kanye West é uma pessoa adulta que sim, tem problemas psicológicos, mas isso não justifica e a gente não pode se apegar nesse argumento. A partir do momento que ele fala essas coisas e afeta a vida de outras pessoas, ele é responsável. E pra ser bem honesto com vocês, esse documentário já estava roteirizado antes de tudo isso acontecer. Tudo que o Kanye West disse em 2025, ou seja, esse não era pra ser o final. Era pra ser algo bonito, inspirador, mas a palavra que resta pra mim é principalmente decepção. A decepção de ver alguém que era um jovem preto, cheio de ambições, que inspirou vários, se tornar isso no final. E literalmente, várias pessoas estão exatamente assim nesse momento do documentário, vendo o que o herói delas se tornou. Mas independente de qualquer coisa, sim, o Kanye West é tudo que eu disse nesse vídeo. Tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Ele é o rapper e produtor mais influente de todos os tempos. E de verdade, tem uma das melhores discografias da história. E nada vai mudar isso. Mas ele também é um dos rappers que mais falou e fez besteira na história. E isso também não pode ser apagado de uma hora pra outra. Isso é uma das histórias mais tristes do rap. E mesmo que ele mude daqui pra frente, isso sempre vai ser uma mancha. E pois é, essa saga ainda não acabou. Eu não sei como essa história termina. Eu não tenho como dizer pra vocês. Eu sempre acabo meus documentários dizendo que eu mal posso esperar o próximo capítulo da vida do artista em questão. Mas agora, o que eu posso dizer é que eu espero que a próxima notícia do Kanye West não seja pior. Não seja pior. Fala aí, eu sou... Nossa, que vídeozão Muito bravo. obrigado, Daniel, pelo patrocínio. Muito obrigada, Quando quiser, Daniel, pode pelo patrocinar mais patrocínio. vídeos assim. Bom demais. Valeu, nossa, gostei demais desse vídeo. Caraca, é muito triste mesmo, cara. Porque quando você vê o começo da carreira dele, né? O começo, a história da mãe dele também, que batalhou tanto, né? Foi, nossa, literalmente pra China, Nossa, né? Pra tentar trazer e conseguir dar uma vida, né? Melhor pra ele. E todo o esforço dele também, né? Ali 2 anos constante, ele tentando fechar contrato, tentando ser reconhecido como cantor, né? E não só como produtor, né? Todos esses pontos, assim, do início, né? Da carreira dele, né? São bem inspiradores, né, e tal. E aí quando você vê... gente, vocês podem ver, cara, em todo o vídeo que a gente já viu dele também. Quando as polêmicas piores, assim, começam a vir, principalmente o negócio da Taylor Swift, depois que a mãe dele morreu. Mano, depois que a mãe dele morreu, virou uma chave na cabeça dele, que é o que o cara falou aí no final do vídeo. Ele era uma pessoa e ele teve o maior trauma da vida dele, e aí ele foi se tornando outra pessoa. Isso foi piorando, porque ele foi ficando cheio de distúrbio psicológico. Essa é a minha visão, assim, meu ponto de vista. Ficando cheio de distúrbio mental, e aí ele não se trata, o pessoal interna ele sai,
e ele não toma remédio, nada, e aí ele vai levando isso. E é o que o Lenda falou uma hora, né? Que ele causa uma polêmica e depois ele traz um álbum se desculpando. E aí ele fica nesse looping, mano. É bizarro. Imagina a mente desse cara. Como que não deve ser? Tá doido? Eu, na minha opinião, eu acho que foi uma grande perca, tudo. Só que também ele tem, tipo assim, o ego dele é que sempre ele é o melhor, que ele é o que ele quer alcançar, sempre o maior, entendeu? Tipo, ele não Eu acho que são vários pontos. ele não tava, tipo assim, por exemplo, feliz que ele já tava o top 1, que ele passou o 50 Cent, ele queria ser presidente, ele queria ser tudo. Então ele tava no patamar, assim, que ninguém derrubava ele. Só que o pessoal viu todas essas polêmicas, era pra ter tirado o Twitter dele, nunca mais ter criado nenhuma conta, Instagram, tirar pra todas as redes sociais. O pessoal, tipo, eu vi que ele perdeu as parcerias, tudo. Perdia tudo. Depois que ele perdia tudo, aí ele ia, tipo, caraca, velho, perdi tudo. Mas eu E acho agora, que isso tá agora eu vou, acontecendo agora eu vou ter que me ligar. Mas Então, será? só que assim, tipo assim, quando você vai se resolver? liga, então a pessoa não é doida, entendeu? Mas Porque será que quando vai- você tá aqui, você dá uma de louco. Quando você cai, daí você, opa, calma Mas aí, será me que vai perdi tudo. resolver? Essa é a questão, né? Vai, porque dele não vai ter nada. Eu Ele sei, vai falar com a mas parede. eu acho que ele ainda vai continuar louco. Essa é a questão, entendeu? É, porque tipo assim, velho, o patamar que pelo patamar que ele chegou, já era pra ele ficar, tipo, de boa, mano. Dava pra ele, Eles tipo... já se aposentaram. Ó, se eu aposentado. acho que quando ele mostra ele no documentário que ele tava com a Kim Kardashian e ele teve os filhos, eu acho que ali era uma boa fase pra ele, tipo, encerrar a carreira dele e ficar de boa, entendeu? Você viu, ele falou que tava 2 bi. Então, mas, 2 parece bi? que você tá no topo, aí você quer mais, quer mais, quer mais, você quer ser o melhor, parece que nada é suficiente pra você tem tudo, você é o cara, você viu que falou que ele era o cara mais rico, o cara preto mais rico, se eu não me engano. Então, Rapaz, ele é o mais rico, ele tem, uma mulher dos sonhos, todo mundo queria ter a Kim Kardashian, ele tem uma família, tipo, ele tem tudo que todo mundo queria, estabilidade, sabe? Rapaz, tipo, já fez o marco dele se na eu fosse história. ele, sabe o que eu fazia? Ia pra uma ilha, montava tudo que eu queria e ficava isolado nessa ilha. bizarro. Porque já chegou no patamar que não precisava. Sabe o que fazia? Já falava assim, ó, galera, ó, vou lançar uma música por um ano. Mas a tá cada vendo? ano. Um álbum. Tchau, pronto. Mas vocês estão vendo que a nossa mente é o X da questão de tudo. Se você não tem controle sobre seus pensamentos, sobre suas atitudes, sobre tudo na sua vida, você perde a cabeça que nem ele. Porque né? assim, ó, beleza. Você quer ser rico, você quer alguma coisa, chegou no patamar, já tá ótimo ali, velho. Tipo, você já, né, já tem dinheiro pra você comprar comida pros seus filhos, né, as Sim. coisas. Vai viver, vai coisa. Mas ele não, ele queria, tipo, o topo, ele queria ser presidente. Imagina um cara desse ser presidente, tá maluco. O mais bizarro é que com tudo isso ele ainda tem muito público. No passado ele foi o 7º artista mais ouvido do mundo aí, ó. Esse é o problema. Viu, ó? Era pra ele ter, fanatismo. ó. Não, sim, isso é um problema. Só que o que acontece, ó, ele olha a grandiosidade dele. Isso que a gente tá falando, aí bate nesse ponto que a gente tá falando, que tipo, dava muito bem pra ele ficar de boa, entendeu? E ter evitado tudo isso, mas ele o que dá a entender, não desejo isso, mas o que a gente, né, pode prever e dá a entender é que ele vai ser a própria ruína da carreira dele e da vida dele. Ele vai ser a própria ruína. Vai perder tudo. Então. Mas é meio difícil, eu acho. Não. Do jeito que o cara tem muita Mano, grana. ele tá. Não, só tá piorando. Até o cara do vídeo falou: eu só torço pra próxima notícia do Kanye não ser a pior. Porque ele consegue se superar. Bizarro. Que nem, ó, por exemplo, que nem ele fez com essa mulher aí, essa telha. Era pra ele ter ficado quieto. Não era pra ele ter se envolvido em política. Deixa todo mundo se ferrar, mas o foda dele é que ele queria o poder. Esse é o problema. O muito poder. doido. A mente dele Quando você tava quer o milhão. poder, você quer ser o presidente, tá, que é o né? topo, né? Tipo, você fala, eu já sou rico, Doidura. já tenho muito dinheiro, o que tá faltando? Isso, ser presidente. eu acho que é isso. Eu quero ser presidente agora. Depois eu quero ser polícia. Eu quero ser do FBI. Eu quero ser... Daí depois que eles zerassem tudo, já era. Nossa, que doideira, né? Mas sabe o que dá a entender? Também, ó, que é isso, ó. Porque ele sempre tá procurando se preencher com alguma coisa.
nada do que ele conquista é suficiente para preencher o coração dele, para ele ter uma vida satisfeita. Ele sempre tá procurando algo a mais para ver se tira o vazio que ele deve ter no peito, entendeu? O negócio muito triste foda, você ver, né, gente? Rapaz, A pessoa tem tudo na vida. Todo tem mundo tudo, queria uma oportunidade dessa. Todo mundo queria ter a vida que ele tem. Ter o dinheiro que ele tem, ter a fama que ele tem, talvez, né? Enfim, mas... você vê, né? Até se no isso começo, aqui não tá bom, se isso aqui não tá bom, seu emocional, sua mente. Até no nada. começo que ele tava ganhando 50 mil, né? 50 mil dólares. Ele Já falou é um no dinheiro começo, bom. viu como é bizarro as coisas, gente? 50 mil dólares já é dinheiro pra caraca, você é louco. Ó, eu também não queria fama não, só o dinheiro também, porque fama, Ave Maria. Mas, ó, isso que você falou foi algo muito importante, porque lembra no começo do vídeo que tem uma fala dele, que ele fala, se isso não der certo, eu vou continuar conseguindo pagar as contas e sustentar minha família tranquilamente. 50 então, mil era dólares uma aposta. naquela Tipo, época ele ainda ser era cantor. dinheiro pra caraca. Até Imagina ele, mano, é hoje. bizarro mesmo, cara. Você pega os vídeos dele ali, ó, no começo da carreira dele e tal, e depois ver essas coisas aí, é bizarro. Mas eu acho que ele não é doido. Não, eu acho que ele falou Eu no acho. vídeo que ele foi diagnosticado com bipolaridade, tem que tomar remédio controlado, foi internado. Pra você chegar num nível que você tem que ser internado, meu filho. Porque ele sabe muito bem as coisas que ele tá falando, tudo, as polêmicas que ele quer ser presidente, tudo. Tem várias coisas que, tipo. Justamente você doido querer ser não, presidente. Não, mas doido de verdade fica falando com a parede, fica não sei o que, não sabe fazer música, não sabe fazer nada. Ah, tá, você que pensa. Não, Rapaz. eu acho que ele tá se fazendo de doido. Eu acho que não, mas é isso. Doido de verdade não é assim não, vi. Aham. Doido sou eu. Pronto, então vamos internar o David, tirar o David das lives. Doido então, de verdade nossa sou eu, senhora, filho. ô louco. Esse daí tá bem Rapaz, lúcido. nossa. Você viu? Nenhuma rede tava conseguindo pra ele colocar música. Ele deu um jeito de colocar em outro lugar. Quem é o louco que consegue fazer essas tramonhas todas? Então, louco. Não. Louco tem que fazer isso, meu porque filho. Louco. que, você tipo quer assim, tanto uma coisa que você fica louco, fissurado. Não, mas ó, aí. tem uma diferença do louco pobre pro louco rico. O louco rico, ele faz o que ele quiser. Ele pode pagar quantas pessoas ele quiser, ele que as é pessoas vai louco. fazer. Mas pra ele não vai dar nada. Agora, o pobre louco, tipo, tá conversando com a parede, entendeu? Não tem nada pra fazer. É isso. Ele é o louco rico e você é o louco pobre, então. Não. Ai, gente. Não, bom, mas caraca, bem muito legal o obrigado, vídeo. Daniel. Muito obrigado, hein, pelo Vídeo patrocínio. brabo. Quando quiser patrocinar mais esse canal aí, caraca, o Meu, cara adoro, traz completo, sim, velho. Verdade. Tá maluco. Ele traz a história completinha. Eu traz mesmo, as tipo, músicas. meus amigos, eu conheço o quê? História do Charlie Brown, mais dos BR mesmo, agora dos pessoal dos América mesmo, é o que vocês patrocinam mesmo, que eu fico sabendo, entendeu? Mas da hora a história dele, caraca. É verdade, muito bom. O cara 2 bi, tá maluco, 2 bi, ia ser pra umas 1000 geração minha se Ele, tivesse. de fato, ele fez a história dele. É muito triste 2 ver bi? ele manchando isso, né? Muito triste. Mas vamos ficando por aqui hoje, amigos.